esse jogo pode ser decisivo na briga contra o rebaixamento, inclusive pode rebaixar um desses dois times hoje, cara. Se não vencer a partida, cara, já é um passaporte carimbado para a Série B do ano que vem. Você vai entender, cara. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Seja bem-vindo ao Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro. E cara, esse campeonato brasileiro tá pegando fogo nessa reta final. Quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado, quem vai pra Libertadores. Todas as análises completas dessa reta final você vê aqui. Vamos começar a temporada também de contratações, então as atualizações você também vai ver aqui. Se você não conhecia o canal, está conhecendo agora, se inscreve para fazer parte do nosso time. Estamos muito perto dos 30 mil inscritos, então já deixa o seu like aí, porque hoje nós temos duas partidas pela 35ª rodada, que começou ontem com o jogo entre Corinthians e Bahia. Que jogão, né? Não sei se você assistiu. Bahia venceu o Corinthians, venceu fora de casa e saiu da zona do rebaixamento, pelo menos até essa rodada acabar. Passou o Cruzeiro e também passou o Vasco. E hoje é dia da gente falar de mais dois jogos que envolvem a briga contra o rebaixamento. Vamos começar com Atlético Paranaense contra Vasco. Na verdade, esse jogo ele envolve briga por Libertadores e briga contra o rebaixamento, né? O Atlético está cada vez mais distante dessa briga pela pré-Libertadores, né? Fase de grupos esquece, o Atlético não tem mais... Tem até chances matemáticas, mas não é muito difícil, né? Então, a briga do Atlético e do Furacão é pela pré-Libertadores, está a 6 pontos atrás do Galo. Faltam 12 em disputa. Então, cara, vencer hoje, reduzir para 3 pontos e depois secar o Galo, cara, isso daí é mandatório. O Furacão tem que vencer o jogo de hoje de qualquer jeito se quiser continuar brigando pela Libertadores. O Atlético, que vem há anos seguidos se classificando para a Libertadores, não quer deixar isso escapar, né? O Atlético tem como arma a Arena da Baixada, é o 7º melhor mandante do campeonato, jogou 17 vezes como mandante, venceu 9 e só perdeu um jogo, só uma derrota foi pro Grêmio lá na 7ª rodada. Isso foi em maio, cara, acho que foi no final de maio que o Atlético perdeu pro Grêmio dentro de casa e empatou mais 7 jogos para completar ali as estatísticas. Como mandante do Furacão sempre foi, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o histórico dos mandantes nos últimos, nos pontos corridos, tá? Vou fazer um vídeo sobre isso e com certeza o Atlético, se não for o melhor mandante historicamente, tá ali entre os 5 melhores, né? Vitor Roque é a grande notícia do Furacão para o jogo de hoje. Cara, o garoto prodígio, né? Um brasileiro nutre muita esperança de que o Vitor Roque seja o camisa 9 da seleção, que está em falta, né? Nessa próxima década aí, né, que o Vitor Roque vista essa camisa 9 da seleção e faça gols. E cara, ele está de volta muito antes do previsto, né? Ele vai começar no banco de reservas, não joga há 2 meses, ele que rompeu 2 ligamentos do tornozelo, volta logo hoje contra o Vasco, tá? Então, esperança de gols ali do Vitor Roque no banco de reservas. E o Vasco, rapaziada, segue a sua sina de brigar contra o rebaixamento nesse ano. O Vasco acabou de voltar para a Série A do Brasileirão. Tá brigando de novo, mas, cara, muito pela campanha bizonha que o Vasco fez no primeiro turno, né? Que aquilo ali foi uma coisa, assim, muito ruim. Porque o momento atual do Vasco é bom, cara. O Vasco faz um grande segundo turno, inclusive é esse grande segundo turno que está proporcionando a chance do Vasco se salvar do rebaixamento, porque, cara, se tivesse feito um segundo turno mais ou menos, já estaria praticamente rebaixado, como o próximo time que a gente vai falar aqui, né? Então, o Vasco no segundo turno é o 6º colocado, já ganhou 25 pontos, muito mais do que ele fez no primeiro turno. E assim, vem impressionado por conta dessa bagagem do primeiro turno, né? Qualquer resultado hoje que não seja vencer, que não seja vitória, vai colocar o Vasco em risco de voltar para a zona do rebaixamento. O Vasco tem o mesmo número de pontos do Cruzeiro, né? O Bahia também está com o mesmo número de pontos, mas já passou o Vasco. Então, o Vasco, se empatar, passa o Bahia, né? Na verdade, o empate serve para o Vasco não voltar para a zona do rebaixamento, né? Tô me corrigindo aqui. Se empatar, ele passa o Bahia, mas corre o risco de ser ultrapassado pelo Cruzeiro. Se ele perder, ele continua atrás do Bahia, e aí o Cruzeiro, que enfrenta o Goiás no confronto direto fora de casa, pode passar o Vasco com um simples empate, né? Então é bom que o Vasco pelo menos empate esse jogo de hoje para ficar fora da zona do rebaixamento, né? Paulo Henrique
Lateral direito tá de volta, a torcida do Vasco não curte muito o Puma, então o Puma não vai voltar a ser titular nesse jogo. O Paulo Henrique tá de volta, mas o Vasco vai ter o desfalque do Rossi, cara, que foi expulso de bobeira, né, no banco de reservas ali nesse jogo contra o Cruzeiro, não vai poder jogar o jogo de hoje. O Rossi, que é muito importante, né, é um desafogo pro Vasco ali no ataque, né. Retrospecto histórico entre Vasco e Atlético Paranaense, na verdade hoje é Atlético Paranaense contra Vasco, jogo em Curitiba. Cara, foram 51 jogos na história, com 17 vitórias do Furacão, 21 vitórias do Vasco, que leva vantagem nesse confronto, e mais 13 empates. Mas, cara, o Atlético Paranaense como mandante, cara, são 27 jogos com 15 vitórias pro Furacão, só 6 pro Vasco, e tem um tabu bizarro. O Vasco só venceu o Atlético uma vez na Arena da Baixada, foi em 2007, meu irmão. 16 anos atrás, num jogo pela Sul-Americana. Acho que o Vasco meteu 4-1 ou 4-2, me corrija aqui se você sabe o placar desse jogo, bota aqui nos comentários. E, cara, essa foi a última vez que o Vasco ganhou na Arena da Baixada, 16 anos atrás. Pro jogo de hoje a gente tem um Atlético mais robusto, né? Galera que jogou na data FIFA tá de volta, todo mundo à disposição, até o Vitor Roque tá à disposição no banco de reservas, deve jogar um pouco ali, né? Não tem condição de jogar muito tempo, deve jogar 20, 15 minutos ali na reta final. E o Furacão dentro de casa é um mandante muito forte, sempre foi. Os times cariocas têm muita dificuldade de jogar em Curitiba, e o Vasco, cara, vai muito pressionado com essa vitória do Bahia. O Vasco tá cada vez mais próximo de se salvar, mas ao mesmo tempo, conforme as rodadas vão terminando, o Vasco continua ali 1 ponto, 0 ponto, né? Só um critério de desempate tirando o Vasco da zona. O Vasco fica também muito pressionado com isso, então essa ansiedade eu acho que pode prejudicar o Vasco. O Atlético Paranaense quer muito ir para a Libertadores, então vai jogar muito sério esse jogo de hoje. Então eu acho que o Furacão dentro da sua casa é favorito, com 3 raios aqui no termômetro da rodada contra 2 raios para o Vasco. Mas o Vasco, obviamente, não vai se contentar só com o empate. Apesar do empate ser bom para o Vasco, o Vasco vai tentar vencer, né? Lembra você que se você vai nesse jogo na Arena da Baixada, ou no próximo jogo do Fluminense contra o Curitiba lá no Maracanã, filma a festa lá da sua torcida e posta nos seus stories do Instagram e me marca. Cara, hoje também tem reta final de Série B, vai ter muita gente me marcando, eu vou repostar os stories de todo mundo que me marcar. Todas as torcidas têm lugar lá no meu Instagram, assim como aqui no canal, né? Então a gente vai falar sobre o próximo jogo, que eu já dei spoiler, é Fluminense e Curitiba. Esse jogo pode ser decisivo na briga contra o rebaixamento, inclusive pode rebaixar um desses 2 times hoje, cara. Se não vencer a partida, cara, já é um passaporte carimbado para a Série B do ano que vem. Você vai entender, cara. O Curitiba tem 29 pontos, 12 pontos atrás de Vasco, Bahia e Cruzeiro, né? Então, assim, só tem mais 12 pontos em disputa, essa é a realidade. Então, se você é bom em matemática, você já fez as contas, o Curitiba, para se salvar, precisa vencer todos os 12 pontos que ainda vai disputar e torcer para 2 desses 3 times perderem todos os jogos. Só assim o Curitiba consegue se salvar do rebaixamento. É uma situação assim, cara, pra lá de irreversível, né? Se isso acontecer, vai ser a coisa mais absurda da história dos pontos corridos, vai ser uma coisa épica, né? Mas o fato é que o Coxa tem que pensar jogo a jogo e se não vencer hoje, vai estar matematicamente rebaixado. Vai enfrentar um Fluminense que, cara, não tem mais o que fazer no Campeonato Brasileiro. O Fluminense está usando o Brasileiro como laboratório para se preparar para o Mundial de Clubes, que vai ser no dia 18 de dezembro que o Fluminense estreia no Mundial. Então o Fluminense não está de férias, né? O que dificulta para os adversários do Fluminense. É um time que ainda está tentando manter o seu físico na ponta dos cascos, e os jogadores ainda estão se preparando para uma competição muito importante no final. E o Diniz, cara, quem acompanha o trabalho do Diniz de perto como eu sou tricolor, né? Então acho que você já sabe, você que acompanha o canal, o Diniz é um cara que cobra muito dos seus jogadores todos os dias. E ele obviamente não vai entregar os pontos nessa reta final de Brasileiro, até porque uma posição a mais, uma posição a menos significa milhões a mais ou a menos para o Fluminense no caixa. O Fluminense é um time que não pode desperdiçar milhões de reais. Então ele vai mandar a campo o que ele tem de melhor à sua disposição. Vai ter a volta da zaga titular, Felipe Melo voltando de lesão e Nino de suspensão estão de voltas, além de Arias e André, o time titular, né? Os dois jogaram a data FIFA, não foram titulares no jogo contra o São Paulo. O André até entrou no finalzinho ali, mas o Arias nem isso. O Fluminense vai ter o desfalque de Samuel Xavier,
sentiu ali uma pancada no joelho no jogo contra o São Paulo, parece que não foi nada grave e deve entrar o Guga, ótimo lateral Guga, no lugar do Samuel Xavier. E cara, o Fluminense tá nessa pra buscar uma posição melhor. Essa é a realidade do Fluminense hoje, né? O Coritiba, cara, pra completar tudo que eu já falei aqui, tá sem 5 titulares pro jogo de hoje. O goleiro Gabriel tá lesionado, Henrique, zagueiro, ex-Fluminense, também tá lesionado. Slimani, argelino, que veio assim como grande contratação, se machucou na data FIFA jogando pela Argélia, tá fora. E o Robson, artilheiro do time no campeonato, além do Marcelino Moreno, que, cara, é um dos melhores jogadores do Coxa, os dois estão suspensos, desfalques muito pesados para o Coritiba, vai ser muito difícil para o Coxa essa partida. O retrospecto histórico, né, entre esses dois times apontam 46 jogos, com 15 vitórias do Flu, 17 do Coxa. A Coxa leva vantagem por pouquinho e mais 14 empates. Cara, e pra gente falar de favoritismo é muito complicado, porque o Coritiba vai enfrentar, cara, o melhor mandante de todo o Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o time com melhor aproveitamento de pontos dentro da sua casa, não perde para um time de fora do Rio de Janeiro, dentro do Maracanã. Desde outubro de 2022, faz mais de um ano que o Fluminense está invicto nesse campeonato, né? A única derrota que o Fluminense teve no Maracanã foi pro Botafogo, né? Num jogo em que o Fluminense vinha da semifinal da Libertadores, tava meio que de ressaca, o Fluminense perdeu aquele jogo. E, cara, vai com o que tem de melhor. O Coritiba vai muito desfalcado, seus melhores jogadores estão fora desse jogo. É uma pressão psicológica muito grande, é praticamente impossível se salvar do rebaixamento. É um time que tem tido dificuldades em jogos fora de casa. Então, assim, o Fluminense para mim é o maior favorito de toda a rodada. Por isso, eu vou dar o cometa, o raro cometa vai aparecer pro Fluminense. O Fluminense é muito favorito para esse jogo de hoje. Comenta aqui embaixo quem você acha que vence esses jogos de hoje, porque eu também quero saber a sua opinião. Cara, se inscreve aqui no canal, porque amanhã a gente tem mais 6 jogos no Brasileirão e a briga pelo título vai cantar solta amanhã. Amanhã tem jogo do Botafogo, do Flamengo, do Bragantino, do Palmeiras, do Grêmio. Todo mundo joga amanhã, então se inscreve aqui no canal, vai ter pré-jogo. Deixa a sua curtida nesse vídeo também. Se você acompanha também os times da Série B, se liga aí que 1h da tarde tem live hoje aqui para essa última rodada da Série B. Deixa sua curtida aí, lembrei de novo, só para garantir. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo aqui comigo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!